Jesus te ama, Ele vai te abençoar e vai te abençoar muito. Pode ter a certeza. Nesse momento a presença de Deus está abundando a sua vida. E olha, você que está aqui no nosso canal, o canal Pura Semente, é um canal exclusivo para orações. Então eu peço com muito carinho, gentilmente, que você se inscreva nesse canal, que você faça parte dessa família, dessas pessoas que estão todos os dias sendo abençoadas. Então se inscreva nesse canal, peço que você curta também esse vídeo e envie para o máximo de pessoas que você conhece, envie para os seus familiares, para os seus entes queridos, para que todos façam parte e sejam abençoados, tá bom? Então, com muita alegria que eu recebo você aqui, e pode ter a certeza que todos os dias estou orando por você, tá bom? Eu sou o Ministro Diego e eu recebo você aqui nesse canal com muita alegria, em nome de Jesus. E olha, eu venho aqui te dizer que Jesus é bom e Ele não deixou você. Então não importa o tamanho do problema que você esteja passando, não importa o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade, Deus, Ele é maior do que tudo. Eu me lembro do rei Davi. Você provavelmente já ouviu falar na história do rei Davi. O rei Davi que estava lá no pasto distante, esquecido por muitos, até que chegou o profeta na casa dele e disse: olha, ninguém vai se assentar à mesa enquanto esse jovem rapaz, enquanto Davi não chegar em casa. E todos esperaram. E ali Davi, ele foi abençoado por Deus, porque Deus não havia se esquecido de Davi. Não havia. Muitas pessoas nem se importavam com Davi, mas Deus, ele tinha um plano na vida de Davi. E Deus, ele tem um plano na sua vida. Talvez você está se sentindo uma pessoa esquecida. Talvez você tenha pensado que ninguém se importa com você, que as pessoas não têm te dado o devido valor. Mas o Senhor Jesus, Ele não se esqueceu de você. O Senhor Jesus, Ele está contigo. E na hora certa, a bênção vai bater na sua porta. Então veja, não desista. Enquanto o rei Davi estava ali, ele estava lutando, matando o urso, matando o leão. Veja, ele era um jovem que fazia tudo diferente do que muitas pessoas para a época faziam, Ele enfrentava os seus inimigos, ele não temia, ele confiava em Deus, ainda que ele estava só ali, talvez até sem muita perspectiva na vida dele, no futuro dele, mas ele confiou no Senhor, ele confiava em Deus. E veja, nós temos que fazer isso, nós temos que aprender verdadeiramente a confiar em Deus, nós temos que aprender a entregar a nossa vida a Deus, e Deus, ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus diz no Evangelho que Deus, ele cuida de uma erva, de uma flor, de uma planta, que amanhã pode ser queimada e lançada fora. Agora nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Você, meu querido, você, minha querida, você é a imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus não tem um cuidado com você? Você acha que Deus não tem um carinho para com você? Não tenha dúvida disso. O Espírito Santo, ele ama você. A Bíblia diz que Jesus, ele se entregou na cruz por nós. Então, receba essa bênção na sua vida. Entenda que você tem um valor. Entenda que a presença de Deus, ela está dentro de você. E isso faz toda a diferença. Quando você sabe que Deus habita em você. Quando você sabe que Deus, ele está contigo. E não é porque você tem enfrentado problemas, não é porque você tem, de repente, se sentido fraco, tem enfrentado as fraquezas. Não é porque você tem passado por isso que Deus te deixou, de forma alguma. Deus, ele te ama e ele vai te ajudar, ele vai te levantar e você vai dar a volta por cima, pode ter a certeza. Você só não pode desistir. Quando nós desistimos, aí nós estamos então impedindo esse mover de Deus. Nós temos que ter fé, essa é a nossa participação. Quem vai operar o milagre é Deus, o milagre vem do alto, mas a nossa participação é ficar de pé, é ficar firme. A Bíblia diz que quando o Moisés faleceu, o sucessor
né, que viria era Josué. Você já ouviu essa história também. E Josué estava prostrado, estava triste pela morte do Moisés, né? E Deus falou: ô Josué, se levante, pois eu vou falar com você, pois tem um povo a ser guiado. Querido, querida, tem pessoas que contam com a sua oração. Você que está me ouvindo agora, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você que é tio, tia, irmão, eu não tenho dúvida que você tem alguém que você ama, tem alguém que precisa da sua oração. Assim como Deus disse para Josué: se levante, Josué, se levante, porque tem um rio Jordão para passar, tem um desafio à frente. Deus está dizendo para você: se levante, vença essa depressão, vença essa ansiedade e venha lutar pela sua família. Deus, Ele quer que você lute por sua família. Deus, Ele quer usar você como um instrumento para levantar a sua família, para conquistar a tua família para os caminhos do Senhor. Então, se firma com Deus. Se firma na presença de Deus, porque você é como um instrumento nas mãos de Deus. E olha, se coloque nas mãos de Deus ao ponto de ser como uma flecha nas mãos do Senhor, para que você consiga, com as suas orações, com os seus ensinamentos, com o seu exemplo, com o seu testemunho, que você alcance a sua família, que você alcance muitas pessoas, a sua vizinhança, que muitas pessoas venham ver em você a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Então fique firme, se levante, porque Deus é contigo, tá bom? Não olhes para trás. Imagina uma pessoa que está caminhando, né? Está dirigindo um carro, ela tem que olhar para frente. Imagina se toda hora a pessoa olha para trás, toda hora a pessoa olha para trás, até para os lados, a chance de bater o carro é muito grande. Então quem está dirigindo tem que olhar adiante. E é isso que Deus, Ele quer de nós. Ele quer que olhemos para frente, que você olhe para o alvo. E o alvo é Jesus. O alvo é a nossa salvação. Faça isso. Olhe para frente. Deus é contigo, tá bom? Eu quero deixar bem claro isso. Que Deus está com você, você não está só, porque eu sei que nós temos passado dias difíceis aqui nessa terra, ao ponto de olharmos e pensarmos, né? Por que eu tenho passado isso? Por que eu tenho enfrentado? Por que Deus tem permitido isso? Deus, Ele permite, mas Ele não deixou você. Deus, Ele permitiu que os seus filhos passassem por muitas lutas no passado, e assim é hoje, mas as lutas não é para nos separar de Deus, pelo contrário, é para nos fortalecer, é para nos aproximar de Deus. Deus, Ele permite muitas coisas, mas Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Isso é promessa de Jesus, que nunca nos deixaria. A palavra de Deus ainda diz, Jesus falando com seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu envio o Consolador, que cuidará de vós. O Consolador é o Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus está com você, querido. Será que você nunca parou para pensar, você não percebeu ainda que o tamanho da luta que você já passou, que você tem passado, você ainda não desistiu, porque Deus tem te fortalecido? Será que você ainda não viu que tem algo maior com você, que é Deus? Será que você ainda não percebeu que Deus, que é muito maior que tudo, está contigo? Então creia no Senhor, confie com todo o seu coração. Tá bom? Eu convido você agora com muita alegria para que você ore comigo. Meu querido, minha querida, a oração é muito importante. Você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de se entregar nas mãos do Senhor. Tá bom? Então ore a Deus. Ore pela manhã, ore à tarde, ore à noite. Nós precisamos orar. A oração é o nosso alimento espiritual, é a nossa conversa com Deus. Às vezes a gente conversa, a gente trabalha, a gente conversa no nosso trabalho, conversa com as pessoas o dia inteiro, mas com Deus, às vezes a gente não quer conversar. Não, nós temos que ter esse hábito de conversar com Deus. E às vezes a pessoa fala, mas olha, eu não sei orar. Mas orar é conversar com Deus, é ter aquela conversa, aquele bate-papo íntimo com Deus. Nós temos muitos amigos, mas nem sempre a gente tem tamanha liberdade com os amigos. Tem muitas coisas que a gente até evita falar até para amigo. São coisas muito, muito profundas, muito íntimas, que até os amigos, de repente, não iriam conseguir nos ajudar. Não é verdade? Mas Deus, Ele é o verdadeiro amigo. Ele é o verdadeiro amigo. E com Ele nós podemos contar.
nós podemos nos abrir, porque Ele vai nos entender e Ele vai nos ajudar. Muito mais importante do que entender é a ajuda que vem dEle, né? Então, nosso Deus está sempre disposto a nos ajudar, tá bom? Deus, Ele tem um carinho especial para com todos nós. Então, confia no Senhor, converse com Ele, ore com Ele. Eu te convido agora que você faça essa oração comigo. Não importa o tamanho do seu problema, ore, porque Deus vai te mostrar a saída. Eu creio. Você crê? Você acredita? Então, agora ore comigo. E essa oração vai ser uma oração muito poderosa. Pode ter a certeza, vai ser uma oração que vai mover a tua vida, vai mover a tua família. Deus vai te renovar, Deus vai te fortalecer e vai te entregar a vitória. Se possível, feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, como é bom poder estar na Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos abriu essa porta, Pai. Obrigado porque o Senhor nos colocou reunidos aqui nesse canal. Meu Deus, que esse canal venha a ser para a Tua glória, venha a ser para abençoar a vida dessas pessoas que estão nos acompanhando, que estão, meu Pai, orando conosco todos os dias. Meu Deus, eu apresento ao Senhor cada vida agora, cada pessoa que está lá do outro lado nos ouvindo, Pai, que essa pessoa seja alcançada, tocada e abençoada. Eu oro também pela família dessa pessoa, pelos filhos, pelos netos, por todos os familiares, que o Senhor venha levar a cura. Meu Deus, eu oro agora por todos os enfermos, aquele que está hospitalizado, internado, essa criança, meu Pai, que está com uma febre muito alta, essa pessoa que está, meu Pai, internada, descobriu alguma doença e agora precisa tratar, eu oro para a cura, Pai. Eu ministro a cura na vida dessa pessoa em nome de Jesus, que o Espírito Santo visite essa pessoa agora, levando a cura, levando a paz. Em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, por essa pessoa que anda ansiosa, que anda depressiva, que anda triste demasiadamente, Pai. Que o Senhor venha restaurar essa pessoa e fortalecer em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pelos casamentos, ó Pai, os casamentos que estão se destruindo, que estão, Pai, sendo prejudicados pela ação maligna. Eu oro agora para que o Senhor venha, meu Deus, abençoar esse casamento, venha abençoar essa vida, essa pessoa, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, por esse meu irmão, por essa minha irmã, por esse senhor, essa senhora, essa pessoa, meu Pai, que tem tanta fé, Pai, e tudo que ela tem está colocando diante de Ti. Meu Deus, eu tenho a certeza que o Senhor não vai desamparar essa fé, que o Senhor não vai desamparar essa pessoa, eu tenho a certeza da vitória dela, em nome de Jesus. Abençoe a todos, ó Pai. Abençoe a todos e enche essa vida com a sua misericórdia, com a sua graça e alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Olha, Deus é poderoso, tá bom? Confia no Senhor. Deus, Ele tem uma saída para tudo. Não olhes para trás. Deus é contigo. Creia verdadeiramente. Então, eu agradeço pela tua presença aqui. Que Deus te abençoe mesmo, sabe? E Ele tem feito isso. Continue conosco, tá bom? E até a próxima oração em nome de Jesus. Fique na graça de Deus.